podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Agora no podcast Impulsiona e Transforma, pergunte ao Jarbas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Hoje estou aqui novamente com o Jarbas para mais uma edição especial do nosso podcast. Oi, Jarbas, tudo bem? Olá, pessoal, tudo jóia? Pessoal, continuamos acompanhando com atenção os acontecimentos relacionados a essa crise provocada pela pandemia do Covid-19. Selecionamos mais algumas perguntas que vocês nos enviaram relacionado a esse tema, para que possamos ajudar vocês, empresários. Quer mandar sua pergunta? É só nos responder direto aqui no WhatsApp, que selecionaremos algumas para responder no nosso próximo podcast. Vamos lá, Jarbas, responder algumas perguntas? Vamos sim, vamos lá. A primeira pergunta, Jarbas, que recebemos hoje é a seguinte. Jarbas, como você acha que vai ser o comportamento do cliente a partir de agora? Mesmo o governo liberando as atividades, você acha que eles vão voltar a consumir como antes? Muito interessante essa pergunta, Rafa. Até porque eu tenho dado, antes da crise e agora também, muito treinamento sobre comportamento do consumidor e eu nunca pensei um dia que eu estaria falando isso aqui para vocês dessa forma. E é muito interessante que depois da pandemia, e principalmente agora com as atividades retornando, nós estamos observando em alguns clientes nossos, na grande maioria, três comportamentos diferentes do consumidor. E vale a pena eu falar um pouco sobre isso. O primeiro comportamento é aquele consumidor que nem acredita no vírus e que está doido para que o ambiente volte a retornar, porque ele vai voltar a consumir de forma muito rápida, porque ele não acredita em grande parte do que está acontecendo ou tem até uma atitude um pouco inconsequente, vamos dizer assim, mas ele é seu cliente e você vai ter que estar atento a isso. O segundo é aquele que tem consciência, né, do vírus, tem consciência do risco, tem medo, mas vai retomando aos poucos e vai retornar a consumir da sua empresa, dependendo da atitude da sua empresa. E tem o terceiro que não vai voltar, porque realmente ele tem restrições e como o vírus e a vacina ainda vai demorar um tempo, ele não vai retomar os negócios no curto prazo. O importante é a sua empresa ter uma forma muito clara de se comunicar com esses três perfis de cliente. Então, tanto para aquele que acha que não tem nada a ver, quanto aquele que está em casa com medo do vírus. Porque a sua empresa vai continuar fazendo negócio. Então, é super importante que você esteja atento a esse perfil de consumidor e a forma como você vai se comunicar com cada um deles. Questões de segurança têm se tornado assim, fundamentais agora no retorno. A gente percebe que quanto mais seguro for o ambiente para o cliente, mais ele vai conseguir retornar ao seu negócio. Então é importante medidas de segurança, como a gente já tem falado bastante aqui, né? E o cliente precisa se sentir seguro ao estar entrando na sua empresa ou comprando um produto da sua empresa, com todas as medidas de higiene, mas não só as medidas, principalmente comunicando ao cliente quais são as medidas de higiene que a sua empresa está tomando. E aí passando segurança para que a gente consiga atingir esses três perfis de consumidor. Legal, ótimo. Vamos ler mais uma pergunta que o pessoal mandou. Então, recebemos essa pergunta aqui. Jarbas, o caixa da empresa está curto. Você acha que eu deveria aproveitar essas linhas de crédito barato que estão sendo oferecidas pelo mercado? Ou a economia vai melhorar e não será necessário? Eu tenho observado agora, como a gente dá consultoria para várias empresas, né? E o comentário do Paulo Guedes tem muito sentido. O Brasil está se recuperando. A gente já viu um fechamento de maio um pouco melhor e eu tenho acompanhado os números agora de junho. As empresas estão com um cenário bem bacana. As empresas que pensaram e estão fazendo diferente estão se recuperando mais rapidamente. Então, eu tenho casos aí de empresa que está crescendo já mesmo na crise, crescendo 10%, 15%, 20% e 30%. Depende muito do estilo do empreendedor que está à frente do negócio. Agora, nós estamos tendo um cenário de crédito, né, e facilidade no crédito com taxa de juros muito baixa.
E o principal desses créditos que eu estou enxergando, e eu tenho falado para vários empresários, é o prazo de carência. Imagina uma carência de 8 meses num crédito, onde você pode pegar esse dinheiro e injetar na empresa e, com isso, rentabilizar a empresa lá na frente. Tanto a nível de estoque, quanto a nível de tecnologia, coisas que ficaram para trás e que você precisa recuperar. Eu sei que o empresário, principalmente que não tem dívida, tem medo de entrar numa dívida, mas com crédito barato, com capital de giro e com carência, o empresário deve pensar bem se ele deve ou não pegar esse dinheiro. Eu acredito que ele deva pegar esse dinheiro. Legal. Pessoal, obrigado pelas perguntas. Nós não conseguimos responder todas, mas voltamos com mais no próximo podcast. Obrigado, Jarbas. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Voltaremos a qualquer momento com o podcast para conversar mais sobre esse tema e ajudar você, empresário, a passar por esse momento crítico que estamos vivendo. Você ouviu mais um podcast Impulsiona e Transforma. Obrigado, até qualquer hora. Você ouviu o podcast Impulsiona e Transforma. O podcast da JM Consultoria.